Shalom Leculan, shalom a todos os amigos do canal Techuvá Total, para mais um encontro, para mais um estudo da semana. E nessa semana iniciamos o livro Devarim, o último livro dos 5 livros, o livro que traz um discurso de Moshe, fazendo um resumo de tudo o que aconteceu desde a saída de Mitzrayim até a chegada aí às margens do Iardém. Então, para quem perdeu os estudos de Vaikra, Shemot, Vaikra, Bamidbar, é uma chance de rever, né, de ver, e para quem já viu, rever todos os passos, né, que foram dados nessa caminhada. E também nós vamos ouvir de Moshe alguns detalhes que não foram narrados antes, algumas passagens e que a gente não teve uma explicação detalhada do que aconteceu, e ele aqui agora vai nos trazer todos esses momentos. Então, para você que está iniciando agora no canal Techuvá Total, ou que está iniciando agora a leitura da Torá, você vai ter uma oportunidade de rever esses passos, e para você que já está há mais tempo, você vai relembrar e vai ampliar o teu conhecimento dos ensinamentos que a Torá nos traz, né? Hoje eu vou trazer para vocês mais um estudo naquela linha que eu faço de associar alguns números, de trazer algumas ideias um pouco não distantes da Torá, mas que não estão detalhadas na Torá, que a gente precisa buscar um pouquinho mais para trazer isso, né? E aí, então, eu tenho esse compromisso aqui com vocês de fazer esses estudos e trazer para vocês alguma visão um pouquinho diferente do que vai ser tratado no Shabat, né? No próximo Shabat, a partir das 18 horas da sexta-feira, se o Eterno assim permitir, Moré Haimson vai nos trazer o estudo, maravilhoso estudo que ele sempre nos apresenta aqui, da porção Devarim, né? Essa porção Devarim que é o início desse 5º livro de Moshe. Então, abra o seu coração para que o Eterno fale a você diretamente o que ele quer que a gente aprenda nesse dia, né? Eu não me apresentei, eu sou Renato de Prinzo, trago para vocês então esse estudo hoje e espero que você entenda o que eu vou falar. Se você tiver alguma dúvida, então entre nos comentários, entre no chat, enfim, permita que eu possa não só ensinar um pouquinho mais, né, do pouco que eu sei, mas também aprender com as perguntas, né, porque a gente aprende muito com as perguntas que nos fazem, a gente acaba precisando estudar um pouquinho para poder falar um pouco mais dessas questões, né? Então, vamos estudar a porção Devarim. A porção Devarim, então, ela significa palavras. Davar, palavra, né? Devarim, palavras, no plural. E o que nós vamos trazer nessa porção? Ora, toda a Torá, como eu trouxe no estudo passado, eu trouxe como a Torá é preparada, como é preparada a tinta, como é um rolo de Torá, como são as palavras, como são escritas, né? Então, todos os detalhes você pode encontrar no estudo da semana passada. Mas a Torá feita com a pele de um animal caché, escrita com letras pretas, né? Ela não é nada se não tiver as palavras escritas nela, né? Porque o que importa na Torá não é o rolo, não é a caixa onde ela é guardada, não é a haste em que ela é enrolada, mas sim as palavras, os ensinamentos do Eterno. E os ensinamentos do Eterno, essas palavras, maravilhosas palavras que ele nos traz na Torá, elas são escritas com o Aleph Beit, né? O Aleph Beit é a letra Aleph, as 2 primeiras letras do
de todas as letras que formam o Aleph Beit, né? Assim como a gente chama alfabeto em português, o alfabeto latino começa com a letra alfa e a letra beta, que vem do grego. Alfa e beta são as duas primeiras letras. Então, em português a gente, em latim, na língua ocidental a gente fala alfabeto, e no hebraico a gente fala o Aleph e Beit, que são os dois sons dessas duas primeiras palavras, né, das duas primeiras letras do Aleph Beit. E as letras da Torá, elas representam 32 caminhos de sabedoria. Por quê? Porque são formadas por 22 letras. A gente tem algumas particularidades, algumas letras que têm um som diferente ou que têm uma forma diferente, mas basicamente são as mesmas letras, não são letras diferentes, são as mesmas letras, né? Nós temos 22 letras e nós temos 10 números. Esses 10 números estão representados aí pelos nossos 10 dedos, né? Os nossos 10 dedos, eles se originam desses 10 valores, dessas 10 quantidades, né? Eu vou falar número ainda porque eu quero dar um pouquinho mais de discussão para a gente chegar nessa questão do número, né? Então, esses 32 caminhos da sabedoria são as 22 letras e os 10 números associados a todo o conhecimento que o Eterno nos traz, né? Os sábios dizem que o Eterno brincava com Aleph Beit antes de criar o mundo, e aí resolveu criar o mundo com Aleph Beit, né? Então, a gente vê isso no primeiro verso de Bereshit, o primeiro verso da Torá, que diz Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Esse et, né, o Aleph e o Tav, a primeira e a última letra do Aleph Beit, representam então todas as 22 letras e também representam os números, né? Os números estão aí definidos já nessa frase. Nessa frase aí nós já temos a criação das letras e a criação dos números. Então, a partir do momento que o Eterno criou as letras e criou os números, ele passou a criar o quê? A Torá. A Torá, ela foi criada antes da criação da terra e dos céus e da terra, né? A Torá já existia, ela não estava apresentada ainda em forma escrita, mas ela já estava pronta. Aos poucos, no momento certo, o Eterno ditou a Torá para Moshe, o Eterno ditou as palavras da Torá para Moshe. Então, naquele momento, a Torá veio escrita daquela forma. Provavelmente, se o Eterno não achasse que aquele momento era um momento adequado e apresentasse isso depois, certamente as letras, as palavras seriam as mesmas, mas talvez o conteúdo do texto fosse diferente, mas o ensinamento seria o mesmo. Por quê? Porque a Torá foi escrita para hoje, para o dia de hoje, né? É hoje que nós temos que seguir esses ensinamentos. E hoje amanhã será hoje, amanhã. Ontem foi hoje, ontem. Então, em todos os momentos foi um hoje, né? Então, a Torá sempre valeu a mesma, sempre trouxe o mesmo ensinamento em todos os hoje que existem aí nesse tempo em que nós estamos na superfície, vivendo aqui nesse planeta, graças ao Eterno. Ele nos trouxe todos esses ensinamentos. Em cada dia nós temos o mesmo ensinamento. A Torá vale porque as letras são as mesmas, as letras não mudam de lugar, as palavras não mudam, as palavras são sempre as mesmas. Então, é isso que a gente tem que ter sempre em mente. Então, vamos acompanhar um pouquinho o que é esse Aleph Beit, né? Então, nós temos Aleph Beit Gimel Dalet Rei Vav Zain Het Tet Yud Kaf Lamed Men Nun Samer Ain Pe Tzadik Kuf, Resh, Shin e Tav. Essas são as 22 letras. Vocês notam que tem umas letras aqui que tem um vermelho, né? Por exemplo, Abet, Gimel, Dalet, Kaf, P e Tav tem um vermelhinho, tem uma borda vermelha,
Por quê? Porque essas letras, todas elas têm duas leituras, né? Por exemplo, aqui o bet, quando a gente coloca um dagesh, um pontinho aqui no meio, a gente lê bet. Quando está assim, dessa forma que está impresso aqui, ela se lê vet. O gimel e o dalet também tem o mesmo pontinho, pode se escrever com o ponto do dagesh dentro, mas eles não mudam o som. O som é o mesmo. Então, gimel é gimel com ponto ou sem ponto. Dalet também, tav também. Mas o kaf, ele se lê raf quando está sem o ponto e kaf quando está com o ponto, né? E o p quando está com o ponto e fe quando está sem ponto. Além disso, nós temos outra letra que muda de som quando tem um pontinho ou no primeiro do lado direito ou no braço esquerdo. Então, do lado direito é shin, do lado esquerdo é sim, né? E nós temos essas letras em verde que elas, no final da palavra, a gente chama a letra sofite é de final, no final da palavra ela assume uma nova forma, né? Então tem o kaf e o raf, o men, o nun, o p ou fe, e o tsad tem essa forma. Agora, certamente você já se perguntou por que as letras estão nessa ordem, né? Por que não começar o Aleph Bet com o Bet, né? Afinal de contas, a Torá começa com a letra Bet, a letra Beit, né? A gente mistura, às vezes fala B em vez de Beit, mas o B vem do Beit, né? Então, por que dessa maneira? Por que o Lamed tem essa perninha para cima, nenhuma outra tem? Por que o Lamed não é a última ou não é a primeira? Por que o Tav é a última e não é a quinta letra? Então, por que as letras estão nessa ordem, né? Será que isso é uma escolha aleatória? Não, não é aleatório. Se o Eterno assim permitir, eu venho pensando aí mais à frente a gente fazer um estudo de cada letra, né, do significado de cada letra, a origem de cada letra, e até o momento que ela passou a ter essa forma, né, porque essa forma vem do momento em que o povo israelita viveu no cativeiro assírio. Então essa forma que a gente tem hoje vem desse momento, mas antes ela tinha uma forma que deu origem a esta aqui. E cada letra tem um significado e a sua posição, até o pontinho dentro do bet e o bet sem o pontinho tem um significado importante. Então, mas, se o Eterno assim permitir, a gente mais à frente, talvez no próximo ciclo de leitura da Torá, a gente possa adentrar esse estudo. Mas eu queria mostrar para vocês hoje a relação que essas 22 letras têm com algo fantástico, que é justamente o estudo da luz, né? A luz, como vocês sabem, já devem ter ouvido aí da escola, do estudo, é uma radiação eletromagnética. Ela é proveniente dos átomos, né? Das cargas elétricas e magnéticas, e aí é um campo eletromagnético que se propaga. E o campo eletromagnético ele não tem começo nem fim, né? Ele é constante, ele vai para um lado, né, e vai para o outro, não é constante, ele tem uma infinidade aqui de valores, tanto se a gente expressar em energia, como se a gente expressar no comprimento de onda, né, porque a onda eletromagnética é uma onda assim, que se propaga assim, um sinal senoidal, né, e então tem a onda elétrica e tem a onda magnética perpendicular, né? Esse desenho não ficou bom, mas dá para ter uma ideia de como é que isso se propaga, né? Então, com energias mais altas, a gente tem uma onda eletromagnética que não é visível aos nossos olhos, que são provenientes dos núcleos atômicos, da desintegração do núcleo atômico, que são os raios gama. Depois nós temos os raios X, esse que é utilizado para fazer a radiografia de partes internas do nosso corpo. Depois nós temos a radiação ultravioleta, também produzida
nas camadas dos átomos, nas camadas dos elétrons dos átomos, nós temos a radiação infravermelha, né? Mas depois nós temos ainda diminuindo a energia, o radar, os sinais de radar, de rádio FM, de televisão, ondas curtas e AM, o telefone celular fica mais ou menos por aqui, e uma faixazinha aqui pequena, né, muito pequena mesmo, muito estreitinha, é a faixa em que os nossos olhos conseguem ver as cores, né? Então, nós temos aqui nessa faixinha pequena, nós temos aqui vários matizes de cores, né, várias cores que se apresentam, e a gente pode fazer uma analogia aqui entre as letras e esse espectro aqui, né? A partir desse espectro aqui, a gente tem uma infinidade de cores, né? Milhões e milhões de cores que a gente consegue perceber os detalhes de cada coisa que está à nossa volta no nosso mundo, né? Então, por exemplo, a gente não tem aqui um azul e um verde. Azul, ponto verde, né? Nós temos aqui uma mistura de cores. Então, nós não temos um azul aqui, por exemplo, né? O azul tem que estar aqui. Por isso que o side tem que estar aqui, ele não pode estar aqui, né? Por quê? Porque isso aqui tem um espectro de frequências associado a essas letras. Então, podemos fazer essa analogia com a onda eletromagnética, principalmente com a parte que nós vemos, né? Porque essas outras aqui a gente não vê, a gente não tem como avaliar todas essas nuances, mas na parte em que a gente vê, que a gente pode associar com as cores, a gente tem essa possibilidade de fazer essa analogia. Então, cada letra está no lugar que ela tem que estar, e cada letra se relaciona com as outras de uma maneira única, né? Então, é muito importante a gente entender esse conceito de letra, né? O significado dessa letra e o que ela vai nos representar dentro do texto da Torá. Então, ela também, como nós vimos, ela nos traz valores de quantidades. A Torá, como a gente já viu em vários pedacinhos da Torá anteriores e até no próprio estudo da Parashá Shavua, da porção semanal, a gente viu muitas vezes a Torá, as letras associadas a números, né? Mas se você olhar a Torá ela não traz relações matemáticas, soma, subtração, multiplicação, divisão, nada disso, né? Ela simplesmente traz uma quantidade de números, né? Sexto dia, sétimo dia, 6 dias, 5 dias, 50 dias, 40 noites, né? É uma quantidade, não é exatamente um número, né? Por quê? Há uma diferença que a gente tem que separar um pouquinho para a gente entender melhor o que é essa quantidade, esse número. Então, nós temos que as letras são associadas a uma quantidade, né? E essa quantidade a gente pode atribuir um valor, atribuir um número. Então, nós temos que a Torá, ela não tem essa numeração que a gente está acostumado hoje, que a gente faz as nossas contas, né? Que a gente faz a nossa álgebra, que a gente utiliza para pagar, comprar, receber, fazer todos os cálculos matemáticos que a gente faz hoje. A Torá, ela simplesmente traz os números associados, as quantidades associadas às letras, né? Então, o Aleph vale 1, o Zayin vale 7, o Lamed vale 30, né? Do Aleph ao Tav, nós temos os números ordinais, né? De 1 a 9. A partir do Yud, nós temos dezenas. Do Yud ao Tzad, nós temos as dezenas de 10 a 90. E do Kuf ao Tav, nós temos as centenas. Então, a partir daqui, a gente pode ter todas as quantidades associadas, né? Então, é muito interessante a gente ver essa relação do 1 ao 9, né? Quando a gente passa para o 10, a gente passa para um nível superior, um nível
acima, o nível da dezena, mas é sempre falando em quantidades, não aqui, não são exatamente os números, né, como a gente conhece hoje. Então a gente não soma, por exemplo, um Aleph com um Dalet, né? Não tem como a soma, fazer essa soma. Por quê? Porque o Aleph é a quantidade 1 e o Dalet é a quantidade 4. Então no final a gente tem uma quantidade de 5, mas essa conta é muito difícil fazer associando esses símbolos, né? Falando em símbolo, o símbolo do Tet, por exemplo, é esse aqui. E esse é o símbolo do 9. Se você não soubesse hoje que esse 9 aqui é um número que representa 9 unidades, que dá para somar com 10 para fazer 19 unidades, se você não soubesse, não aprendesse desde pequenininho as quantidades, por exemplo, 1, né? Você pergunta uma criança, quantos anos você tem? Ela fala 3. Por quê? São 3 quantidades. Ela não faz assim, ó, minha idade, 3. Né? Para vocês assim, né? 3. Ela faz assim. Né? E quando você fala, eu tenho 40 anos, a criança se perde. Por quê? Porque ela só tem 10 dedos, ela aprende a chegar no 10. Quando ela vai crescendo, certamente ela vai expandindo isso, vai tendo melhor conhecimento dos números e vai aprendendo a relacionar a quantidade. Mas se ela não sabe isso, esse símbolo aqui do 9 que está deitado, esse símbolo é apenas um símbolo, não tem valor, não tem quantidade associada a ele. Então, para ela somar o 9 com o 10 é muito complicado, né? Então ela tem que aprender a associar esse número com a quantidade, com o valor. E assim é complicado a gente fazer qualquer álgebra, qualquer operação matemática, por exemplo, somar um bet com uma vav e obter a ret, né? Você não tem isso. É complicado você olhar esse símbolo aqui, você nunca vai chegar nesse símbolo aqui, com esses dois. Da mesma maneira, como é que você multiplica uma bet com uma vav, né? E para ter um número, numericamente seria o número 12, mas daqui a gente não chega nesse número, né? E isso também acontece com outros símbolos que apareceram durante a história. Por exemplo, os números romanos, eles têm 7 símbolos, né? 7 símbolos, por quê? Porque com esses 7 símbolos se poderia escrever qualquer número, né? O número da plenitude. Então tem o I, o V aqui vale 5, desculpe, está errado, o X que vale 10, o L 50, o C 100, o D 500 e o M que vale 1000. Né? Mas como é que você soma 5 mais 10 na nossa álgebra atual? Como é que você soma um V com um X? É da VX ou da XV? Então são coisas diferentes, são resultados diferentes. A multiplicação não se dá nem para ter ideia de como é que se faz essa conta. Né? Por isso que a gente tem que estudar a história da matemática, como é que esses números apareceram, né? Como é que esses números se desenvolveram para representar as quantidades, né? Para se chegar na forma atual e a gente entender como é a representação do número atual e como é que são esses algarismos. Né? O algarismo vem de um nome de um matemático conhecido como Al-Khwarizmi, ele era árabe, e através de estudos e de viagens que ele fez, né, os árabes tomaram conta aí de toda a Europa, e foram até a Índia. Então na Índia ele conheceu os números que foram criados pelos hindus, e aí associou esse número com o que ele já tinha dos seus estudos de matemática, e apareceram os números indo-arábicos, né? E o número indo-arábico passou a se chamar algarismo. E daí a gente também tem a palavra algoritmo, né? Algoritmo que é muito utilizado hoje aí nos programas de informática, né? Então vem desse nome dele, algarismo, vem desse nome. E a gente chama de números ou algarismos arábicos ou números arábicos porque estão associados aí com esse desenvolvimento da matemática. Né? E esses números foram evoluídos gradativamente para a gente ter
o número de 1 a 9 como a gente tem hoje. E o zero aparece muito depois, o zero aparece já depois de Cristo, nos anos 870, quando se chegou à conclusão da necessidade desse zero. Então os números tiveram uma evolução histórica, né? Se você quiser saber mais, você entra aí na internet, você vai aprender isso, né? A forma do número, a quantidade, 1, 2, 3, o 4 aqui, enfim, foi evoluindo para esse formato do 2 aqui, ó, ligando esses números, o 3, o 4, né? E chegamos nos números que a gente tem hoje, que são os números de 1 a 9 e o zero, né? Fibonacci, aquele mesmo que fala dos números Fi, da sequência de Fibonacci, né, que a gente já estudou lá desde a porção Noah, né, apareceu muito a palavra, o nome Fibonacci, que era um matemático italiano. Ele viajava muito, seu pai era comerciante, então ele viajava muito aí por esse mundo afora e trouxe esses algarismos para a Europa e difundiu muito, né? E na internet você pode então achar esses estudos, mas você tem que tomar cuidado, né? Porque a internet também traz muita mentira, traz muita informação falsa, muita informação errada. Tem uma informação que foi muito difundida, que ela que diz que os números foram criados a partir de ângulos entre barras, né? Isso não é verdade, isso é falso, né? Então essa forma aqui de representar que o 1 tem um ângulo, o 2 tem 2 ângulos, o 3 tem 3 ângulos, né? O 6 tem 6 ângulos, o 7 tem aqui uma malandragem para criar aqui mais 2 ângulos, o 9 então tem uma volta aqui para criar os 9 ângulos. Então, isso aqui não é verdade, isso aqui não foi o que aconteceu, mas essa forma de apresentar os números, ela é interessante porque ela facilita a gente entender o valor, a quantidade associada a um número pelos ângulos, né? Não foi a forma como os números se desenvolveram, mas é muito interessante. Por exemplo, se você quiser somar 2 e 6, você vai pegar aqui 2 ângulos e somar com 6 ângulos. Então você vai ter 8 ângulos, que é exatamente o número 8. O produto, 2 vezes 3. Então você tem 2 para esse aqui, 2 ângulos daqui para esse aqui, 2 ângulos daqui para esse aqui. Então a multiplicação nada mais é do que a soma, né? Então você pode multiplicar 2 vezes 3 dá 6, ou você pode multiplicar 3 para cada um desses aqui também vai dar 6. Aí que a gente diz que a ordem não altera o resultado na multiplicação. E a divisão, por exemplo, dividir 3 por 2, você tem 3 ângulos aqui, que você tem 2. Então esses 2 aqui, né, já te dá 1. E esse outro aqui você tem que dividir pelos 2. Né? Então, quando você divide 1 pelo dobro dele, é como se você estivesse pegando a metade dos 10 números. Se você tem 10 números, então dá 1,5. Então, daqui a gente pode, através desses ângulos, associar as expressões que a gente tem na matemática. Então, essa forma aqui, apesar de não ser a que originou os números, ela facilita o nosso entendimento, né? Se ela fosse ensinada na escola, certamente muita gente não teria tanto medo da matemática, né? Mas não temos que adotar isso como verdade apenas para entender esse conceito entre número e a quantidade que ele representa. E nós vamos então pegar o nosso Aleph Beit aqui e tentar trazer para ele essa conotação de números. Por quê? Porque o número vai facilitar a gente entender um pouco mais. Aqui a gente tem 22 letras, né? Para a gente estudar essas letras, a gente poderia ter aí milhares de combinações ou milhares de formas de fazer esse estudo, né? Fazer esse estudo associando cada letra a uma frequência do espectro eletromagnético, né? Então, se a gente aceitar que foi Elohim que criou a luz, né? Que foi Elohim que criou as letras, Elohim criou os números, né? A menos que você ache que a luz foi criada pelo homem, né? Aí você não tem como chegar nessa explicação, mas a partir do momento que o Eterno criou a luz com aquele espectro
e também criou as letras. Com esse espectro, a gente pode fazer uma análise, um estudo dessas letras. E uma das formas que a gente pode fazer, quer dizer, a forma mais simples, né, é dividir esse conjunto de letras em dois conjuntos. Por quê? Porque a gente já vê que na ciência, tudo o que é complicado, muitas vezes não está certo, né? Todas as explicações elas têm que ser as mais simples possíveis, né? Por quê? Porque o mundo é complexo, mas as soluções são simples. Então, não dá para a gente fazer uma análise aqui, fazendo colocando um filtro aqui nessas letras que seja muito complexo. A maneira mais simples é dividir isso aqui em dois, né? Nós temos os números aqui numa ordem que vai de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nós temos aqui, então, os números que são ordenados pelo 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 e 21, os números cuja ordem é ímpar, e aqui os números cuja ordem é par. Tá? Então, vamos ver se a gente consegue daí tirar alguma informação interessante aqui para o estudo da Torá. A gente pode colocar isso de uma forma que é mais fácil de vocês entenderem, que é aqui a ordem dos números, né? A ordem dos números, a ordem ímpar e a ordem par, e os valores associados a cada letra, né? Os valores, a quantidade, ou agora a gente já conhece o número associado a cada letra. Então aqui é 1, 3, 5, 7, 9, 20, 20, 40, 60, 80, 100 e 300, o total dá 625. 2, 4, 6, 8, 10, 30, 50, 70, 90, 200 e 400 vai dar o número 870. A soma desses números da coluna ordenada pelos números ímpares dá 625, e a coluna ordenada pelos números pares, pela sequência de letras pares, dá 870, somando 1495. Então, basicamente, o que a gente tem é 625, 870 e essa soma 1495. Se vocês lembram lá do primeiro capítulo de Bereshit, há uma divisão de águas, né? A divisão das águas de cima, das águas de baixo, depois a água separa para aparecer a terra e para aparecer a água, né? Então, tem sempre uma divisão associada, ou seja, aí essa divisão que a gente fez aqui, a gente aprendeu com Elohim lá no primeiro capítulo de Bereshit, né? Dividiu sempre em duas partes, mas se vocês já têm uma experiência, um pouquinho de experiência em ciência, ou mesmo que seja em culinária, você sabe que muitas vezes não é a divisão que é importante, mas a proporção que você faz essas divisões. Então aqui a gente vê que tem uma divisão aqui que tem 625 e outro tem 870. Isso não está no meio certinho, mas não é isso que importa. O que importa é justamente essa proporção. Por quê? Porque a gente pode dizer aqui que esse 625 dividido pelo total, os números ordenados, as letras ordenadas ímpar, né, dividido pelo total, dá um valor de 0,4180 ou 42% aproximadamente, né? 42 é um número bastante significativo no estudo da Torá, né? Se vocês lembram do último Shabat, quando a gente estudou os 42 caminhos da Teshuvá, né? Então, vocês veem que essa divisão que a gente fez dá uma resposta aí daquele 42. E esse outro aqui, o par pelo total, dá um número 58, né? Se aqui é 42, aqui tem que ser 1 menos 0,42, que vai dar os 58%. E nós vamos ver daqui a pouco o significado desse 58. Talvez você já tenha descoberto aí esses dois números, né, esses dois dígitos aqui, 5 e 8, tem uma importância fundamental dentro da Torá, né? E nós temos aqui
o ímpar e o par, a razão entre ímpar e par, né? Então nós temos aqui o 620 dividido por 870, que dá 72. E o que é 72? Se vocês lembram lá do capítulo 14 de Shemot, né, quando eles estão fugindo dos egípcios, né, que estavam caçando por eles, existem três versos que têm 72 letras cada uma, né? Os versos 18, 19 e 20 de Shemot 14. Então, ali são associados 72 nomes para o Eterno, 72 qualidades do nome do Eterno, assim como o 42, além de ser os 42 estágios da caminhada de Teshuvá, também representa o nome do Eterno de 42 letras, ou a oração chamada Anabekoar, né? Então, nós temos aqui dessa simples relação que a gente fez, nós temos muito significado, muita informação presente nessas razões de 625 a 870. Né? Então, vamos ver aqui mais uma coisa interessante, né, que o Rabi Haim Vital, de abençoada memória, nos deixou essa mensagem aqui, que toda a luz da Torá é espalhada por quadratura, ou seja, pelo quadrado de alguma coisa. Um número multiplicado por ele mesmo é um número ao quadrado. Então, se a gente olhar aqui os números de 1 a 9, ou seja, na unidade, pegar aqui a coluna ímpar e pegar os números que representam a unidade, ou seja, não temos a dezena aqui, de 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 9, né, nós temos 25. 25 é o quadrado de 5. Né? E se a gente pegar aqui todos esses números, a gente somou anteriormente, isso aqui dá 625. 625 é exatamente 25 ao quadrado. Então aqui a gente tem 5 livros da Torá vezes 5 livros da Torá, e aqui a gente tem 25 vezes 25, que representa aí mais uma informação trazida dessa separação que a gente escolheu para fazer esses números. Né? Então, é muito interessante a gente associar esses números à Torá. E o número 58, de onde que ele vem o 58? Né? Nós conseguimos, então, o 42 e o 72, que é, digamos assim, uma fonte energética dentro da Torá, ou seja, os números ímpares dividido pelo total dá 42, o número par dividido pelo total dá 58, né? E nós temos o 72, que também é obtido dessa divisão do par pelo ímpar. Né? Então, nós temos aqui esse 58, o que representa esse 58? Né? Se a gente olhar a Torá ela tem 304.805 letras. Né? A gente já falou um pouquinho sobre isso anteriormente, na porção anterior, quando a gente estudou a Torá, nós vimos que ela tem 304.805 letras. Né? Toda a Torá é escrita com 79.975 palavras. Na Idade Média, ela foi dividida em versos, né? E essa divisão de versos deu 5.845 versos, somando aí, então, 390.625, que é exatamente 5 elevado à oitava. 5 livros da Torá e 8 a gemátria do tetragrama sagrado do nome do Eterno. Então, esse 58, ele vem nos trazer, nos rememorar toda a escrita da Torá, todo o conteúdo da Torá, todo o texto da Torá. Agora, veja, mais uma relação, 5 dividido por 8 dá exatamente 0,625, mesmo 625 que a gente
achou na soma dos valores das letras, né? As letras foram associadas àqueles valores justamente para dar esse número. Então, é muito interessante a gente entender essas relações, né? E talvez imaginar a quantidade de esforço que foi feito para que tivesse esse número certo de palavras, de letras, e futuramente, né, a quantidade de versos em que seria dividida a Torá, porque certamente alguém dividiu, mas isso certamente foi orientado pelo Eterno. Essa divisão não veio assim, vou fazer dessa maneira e pronto, né? Então, tem uma lógica essa divisão. Por quê? Porque precisava fechar esse número. Esse número vem antes da divisão das 54 porções e de todos os versos da Torá. Então, para a gente pensar aqui que essa soma de 390 mil, praticamente 400 mil, né, que são frases, palavras, letras, né, que isso teve que ser montado de uma maneira que trouxesse todo esse significado e trouxesse toda essa álgebra envolvida. Não é algo que um ser humano, uma pessoa pudesse criar, pudesse codificar dessa maneira, né? Isso aí ultrapassa qualquer possibilidade de um ser humano fazer isso dessa maneira. Não é possível que se pense que esse livro, né, foi escrito por uma pessoa muito inteligente que pensou nisso tudo, né? Até porque não havia naquele momento a associação das quantidades dos valores das letras, né, dos números, ainda não se conheciam esses números. Então, é importante que toda vez que a gente lê a Torá, que a gente ouve a Torá, temos que prestar o máximo de atenção em cada letra, né? Por isso que nenhuma letra pode ser retirada, nenhuma letra pode ser adicionada à Torá. Por quê? Porque todos esses números descambariam, mudaria tudo, a gente não teria os mesmos resultados, a gente não observaria o mesmo resultado em cada estudo desse que a gente fez. Foi um estudo simples, a gente poderia fazer estudos mais complicados, né? E certamente vão ter resultados ainda mais maravilhosos, mas a gente tem que entender que cada letra ela está nos trazendo ali uma energia, né? um espectro, um ponto dentro de um espectro de energia que é representado por todas as letras e por toda a Torá. Então, cada letra está no lugar que ela tem que estar. Não tem uma letra a mais, não tem uma letra a menos. Às vezes a gente já viu aí que tem palavras que é escrita sem um vav e de repente ela aparece escrita com o vav. A gente tem palavras que é escrita com o vav e de repente ela está sem o vav, né? Então tudo isso tem um significado, tudo isso tem um motivo de estar assim. Por isso que a gente não pode mudar uma letra, um traço da Torá, como nos ensinou o Mashiach, né? Céus e terras passarão antes que se altere um yud ou um traço da Torá. E como a gente tem o espectro eletromagnético, então, como você quer ouvir uma rádio FM que funciona, por exemplo, em 99 MHz, você não pode sintonizar em 95, você não vai ouvir, né? Se você não pode sintonizar em 101, que você não vai ouvir aquela rádio, ela tem que ter a frequência certinha. A frequência do vermelho é aquela, se for outra, é outra cor. Então, as letras da Torá, elas nos trazem essa frequência, né, certinha. Cada letra tem que estar no lugar certinho, você não pode alterar isso, né? E, para facilitar, apareceram os sinais maçoréticos, para a gente poder captar um pouco o som, né? O som que cada palavra, cada letra deve ter, e a gente já viu aí que às vezes uma palavra acrescenta uma letra a mais, o sinal maçorético muda. Por quê? Porque nós temos que chegar na mesma frequência, no mesmo som que está sendo emitido, a mesma informação que está sendo trazida para a gente. Também existe na Torá os sinais de cantilação, ou seja, para você ler a Torá, cantar a Torá, porque a Torá é lida cantada, né, de uma forma que dá um som harmônico, e a gente tem esses sinais para facilitar a nossa leitura. Claro que a Torá caché, a Torá feita como
a gente discutiu no momento, no pedacinho da Torá anterior, a gente vê que a Torá Kasher não tem sinal massorético, não tem sinal de cantilação, não tem sinal nenhum, né? São só as letras, não tem separação de verso, de capítulo, nada disso, né? Tudo texto corrido, são só o espectro eletromagnético ali das letras da Torá, do início de Bereshit até a palavra Israel do livro de Devarim. Então, isso foi acrescentado nas Torás, que são escritas com as mesmas palavras e as mesmas letras, mas de forma que a gente possa acompanhar o significado daquela Torá original. Vamos entender o seguinte, né? Vamos supor que tem gente ainda que não acredita que a Torá foi trazida dos céus para o ser humano, né? Vamos supor que alguém lá atrás, há 3.334 anos atrás, Moshe era muito inteligente, né? Foi educado no Egito, e ele escreveu a Torá na sua cabeça. Imagine ele escrever quase 80 mil palavras, né? E colocar as palavras no lugar certo, sem ter a noção de números, sem ter a noção dos valores dos números associados às letras, apenas aquelas quantidades, não tinha como fazer essa separação que a gente fez de ímpar e par, né? E, ao mesmo tempo, ele tinha que fazer isso com uma tinta preparada, com minerais, com vegetais, escrevendo num pergaminho, numa pele de animal tratada, curada, e tinha que fazer isso tudo na tentativa e erro, sem uma calculadora que permitisse ele chegar nesses números, né, trazer os 5 elevado a 8, ou 58%, 42%, 72%, como é que ele chegaria nisso tudo, fazendo isso, mesmo que fosse no período de 40 anos, todo dia fazendo alguma coisa, ele chegar em 390.625, somando isso, que nem tinha ainda a separação inversa, como é que ele conseguiria isso, né? Será que alguém teria essa capacidade de fazer isso? Talvez hoje, com os computadores, trabalhando aí todo dia, dia e noite, né, escrevendo isso na sua memória, talvez conseguisse fazer um texto dessa maneira. Eu acho pouco provável que conseguisse, né? Porque não poderia conhecer os parâmetros, não poderia conhecer tudo isso que a gente fez hoje aqui, essa separação, os números, porque essa informação não existia, teria que partir de uma incógnita e chegar no resultado que se chegou. Então, vamos fazer mais uma separaçãozinha aqui para a gente confirmar, né, reafirmar esses valores associados. Vamos pegar as letras na sequência ordinal ímpar e na sequência ordinal par. E vamos colocar os valores, mas numa gemátria reduzida. O que é a gemátria reduzida? A gemátria reduzida é aquela que não traz zero. Então, por exemplo, o 1, o Aleph vale 1. E o Yud, o 10, perde esse zero, fica com 1. O Kaf perde o zero, fica 2. E o Resh perde os 2 zeros e fica 2. Então, aqui, se a gente pegar esse número e esse, 12. Esse número e esse, 34. Esse, 56. O P e o Tzad, 8 e 9, 89. Essa soma aqui, que a gente fez uma gemátria reduzida, essa soma vai dar 541. Né? E o que é 541? 541 é um número primo. É um número primo que aparece 625 vezes na Torá, ou seja, aquela mesma relação que a gente achou anteriormente. É o 100º número primo, ou seja, 10 vezes 10. E 541 é o quê? Né? Como é que ele aparece na Torá? Ele é a gemátria da palavra Israel. Né? Então, essa palavra aparece 541 vezes na Torá, é um número primo, né, que é o 100º número primo. E o que isso está associado a uma história que a gente já ouviu na Torá, que foi importantíssimo para
a saída do povo do Egito? São as 10 pragas, né? As 10 pragas, se você somar as iniciais das 10 pragas, você tem o número 541. E se você somar o ordinal dessas palavras, dessas letras, você vai ter o número 100. E a última praga, que é formada por 2 nomes, que é a praga da morte dos primogênitos, ela soma 42. Né? Então, é importantíssimo a gente ver aí essa associação com mais uma gemátria, com mais uma separação que a gente faz com as 22 letras. Então, se a gente tivesse o Tete antes do Zain, o Zain trocasse essas duas aqui, isso já mudaria, né? Porque aqui já seria 71 e aqui seria 98, né? Então já mudaria essa soma. Então a ordem das letras tem que ser mantida, as letras estão na ordem corretíssima, né? Não pode se alterar uma letra de lugar. E tudo isso aconteceu quando os israelitas não conheciam o sistema decimal. Esse sistema decimal, como a gente viu, ele vem se formando ao longo da história, né? Então, apesar da gente ter 10 dedos, apesar da gente contar com os 10 dedos, a gente não tinha essa numeração da maneira que a gente tem hoje. Eles não conheciam isso, eles sabiam que o Aleph valia uma quantidade 1, né? Eles sabiam que o Shabat é o 7º dia, né? Por quê? Porque a quantidade medida era o dia, não era a soma de 7 números, 1, né? Era a soma de 7 dias, é uma quantidade. Hoje a gente fala números de uma maneira muito geral, mas naquela época não dava para se falar em número, não dava para se falar em algarismo, não existia isso, né? Então, e tudo isso que a gente discutiu aqui só vale justamente usando a base 10. Se a gente usar uma base binária, né, 0 e 1, provavelmente a gente vai ter um outro resultado, que eu acredito que também vai ser um resultado maravilhoso e talvez fantástico aí, talvez mereça ser estudado, mereça que alguém faça esse estudo, né? Então, as letras foram projetadas pelo Eterno para atuar dessa forma, né? A Torá foi projetada para ser escrita dessa forma, com essas letras, né? Isso foi tudo feito antes da criação do nosso mundo, da criação do nosso mundo material, antes de que houvesse aquele momento Bereshit, né? Naquele princípio, antes daquele princípio, tudo isso foi feito pelo Eterno. Então, fica a pergunta para você responder. Por que isso foi feito dessa maneira? Certamente, estudando a Torá, você, estudando e praticando a Torá, você vai encontrar essa resposta. Rogo ao Eterno que todos nós consigamos encontrar a resposta do que está ensinado, do que nos é ensinado dentro da Torá. Agradeço a vocês aí por acompanhar o estudo, por acompanhar o canal Techuvá Total. Já agradeço de antemão os comentários que virão, as dúvidas, as perguntas. Fico muito feliz em poder responder, né? Esse estudo, eu me baseei em estudo de um cabalista, né? Cabalista, na verdade, a gente aqui no canal não estuda a Cabala, mas a Cabala é um estudo da Torá que tem algumas conclusões que a gente não acompanha, mas que tem muitos ensinamentos que são originados na Torá. Todos os ensinamentos ali são originados na Torá. E como a gente sempre falou aqui no canal, é importante que você estude aí pelo menos 5 anos de Torá, passe por 5 ciclos de leitura e estudo aprofundado da Torá para poder entrar e estudar outros ensinamentos que são baseados na Torá, porque a Cabala ela traz muitos ensinamentos, mas ela traz também algumas
algumas dúvidas, alguns dogmas, algumas coisas que, se você não conhece a Torá, você vai ter mais dúvidas do que esclarecimentos. Então, eu filtrei muito aí nesse estudo, né? Esse estudo, esse canal aqui, esse site tem muitos e muitos estudos, uma pessoa realmente muito séria, mas, obviamente, tem assuntos ali que a gente não concorda, enfim, ele tem lá o seu direito de estudar e a gente tem o nosso direito de estudar aqui, tudo sempre. O que é mais importante é a gente aprender a Torá e praticar a Torá, guardar no nosso coração, praticá-la e ensinar sempre que a gente aprende alguma coisa, né? Shalom, shalom. Quero trazer para vocês, antes de encerrar, principalmente para quem é novo no canal, a nossa programação semanal, né? Porque a nossa programação não se resume só ao estudo do Shabat. Durante a semana a gente tem, nas terças-feiras, às 19 horas, o momento do hebraico, um estudo da gramática, de algumas frases que vão ser estudadas no Shabat, de alguns trechos da Parashá Shavua, onde o Moré Marcos Phillips destrincha alguns textos, as letras, as palavras, o significado da frase, o contexto daquela frase dentro do estudo semanal, o contexto da frase dentro de todo o estudo da Torá, enfim, é um estudo que, se você não estuda o Aleph Beit, se você não estuda a língua hebraica, deveria começar a estudar para poder aproveitar mais dos ensinamentos da Torá na sua língua original, e o momento hebraico vai então te trazer mais e mais esclarecimentos desse estudo. Nas quartas-feiras nós temos os Masei Ashelichim, os Atos dos Emissários, um estudo dos ensinamentos que Yeshua deixou com os seus emissários, e os emissários então passaram a partir do momento que aprenderam, guardaram a Torá em seu coração, praticaram, passaram a ensinar essa Torá para todo o povo que o cercava, todo o povo que ia buscar os ensinamentos da Torá, né? E aqui então o Moré Raimson Corrêa, nas quartas-feiras às 19 horas, ele nos traz esse ensinamento desmistificando muitos ensinos errados que as religiões trouxeram, as religiões apresentaram, desvirtuando o ensinamento que o Mashiach nos trouxe. Às quintas-feiras nós temos esse pedacinho da Torá, né, dentro dessa linha do que você viu hoje, estudando um pouquinho de números, um pouquinho de Aleph Beit, um pouquinho de ciência, enfim, várias informações que você pode usar para acrescentar no seu estudo da Torá, na língua original. E no Shabat nós temos então o estudo do Kabbalah Shabbat, nas sextas-feiras a partir das 18 horas, a introdução ao recebimento do Shabbat, no sábado às 10 horas o Shaharit, o estudo da manhã, e às 16 horas o Arvit, o estudo da tarde, né, o último estudo, fechando o estudo da semana. Nesse Shabbat, se o Eterno assim permitir, Moré Raimson vai nos trazer então esse estudo, né, que sempre é um estudo maravilhoso. O Shabbat é um estudo fantástico, onde a gente tem um pouco mais de tempo para esmiuçar um pouquinho mais, e vamos então iniciar o estudo desse novo livro, esse livro fantástico que é Devarim, né? Então, agradeço a vocês, shalom, shalom, tenham uma boa noite de sono, nos vemos então no Kabbalah Shabbat, e deixo com vocês a dupla Harpavarim com a canção Sombras e Água do Poço. Shalom.